Deus vai bradar nos nossos corações. Vamos já receber a fé. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria que nós conhecemos aí mais uma igreja que vai morar no céu, amém? Me acompanha aqui o pastor Rica, meu esposo, minha filha Lara, meu filho Lucas. Eu trago um abraço de toda a minha congregação ali no bairro Verde Vale, amém? Amém. Eu quero desde já agradecer a Deus primeiramente, né, por mais essa porta que Ele abre para a gente trazer a palavra, ao pastor Cláudio, à pastora Janaína. Prazer muito grande conhecê-los. E agradeço pela confiança, né, de estar aqui, permitindo que eu suba neste altar que é sagrado. Amém? Eu te convido a pegar a tua Bíblia em nome do Senhor Jesus. Eu vou ler apenas um versículo que se encontra no livro de Gênesis. Amém? Que está lá no capítulo 39, no verso 2. Amém? Aleluia, glória a Deus. Gênesis 39, verso 2. Aleluia, Deus. Vai dizer a palavra do Senhor. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Amém? Isso até aí. Soberano Deus e eterno Pai. Pai querido, Pai amado, aqui em concordância, Pai, com a oração do teu servo, Pai, eu me coloco neste altar, Pai. Peço ao Senhor, Espírito Santo, que meu eu diminua aqui e que o Senhor venha falar aqui. Ah, Pai querido, Pai amado, eu peço ao Senhor, Pai, que venha usar meus lábios aqui para falar aquilo que a noiva do Cordeiro precisa ouvir, Pai. Que eu não venha falar nada de mim, mas que eu venha falar exatamente aquilo que o Senhor quer que a igreja ouça hoje, e que eles venham sair daqui, Pai, cheios da tua presença, Pai, que a palavra venha entrar no coração de cada um, Pai, e que eles venham guardar cada palavra, cada ensinamento, a qual o Senhor vai falar através das suas escrituras, porque aqui eu me coloco totalmente na tua dependência e falo com o Senhor, Pai, que caia por terra todo eu, toda vaidade, que não venha a mulher a falar, mas que o próprio Deus toma a minha boca aqui nesta noite, em nome de Jesus. E você pode sentar agora aqui e cantar Ele, pertinho de toda a nossa oração. Aleluia. Quando o pastor ali entrou em contato e eu comecei na madrugada a buscar a palavra, o Espírito Santo me revelava acerca de José. E é sobre esse personagem da Bíblia que Deus tocou no meu coração de trazer para a igreja. É uma palavra já bem conhecida, mas a palavra do Senhor se renova. E aqui eu fiz questão de enfatizar apenas um versículo, a qual aqui diz: e o Senhor estava com José. Vira para o teu irmão ou para a tua irmã e fala: e o Senhor estava com José. Aleluia, glória a Deus. O que é interessante é quando a gente vem falar o Senhor estava com José. Creio que muitos aqui já conhecem a história de José, que veio ali de escravo a governador. Mas Deus era com José. E nós sabemos que os percalços que José passou não foi fácil, porque ele era um homem ali que já nasceu sendo invejado. Porque o seu pai, ali, Jacó, amava ele mais do que os seus irmãos. Porque era ele o filho da velhice. Então podemos dizer que ele era o filho preferido ali. E o seu pai deixava isso em tanta evidência que os seus irmãos começaram a crescer uma enorme inveja. E ali José é presenteado pelo teu pai com uma túnica colorida. E a túnica colorida naquela época tinha um sinal. Ele tinha um ato ali que significava realeza. E aí você imagina para um rapaz jovem que já era invejado, e o pai faz ali uma túnica linda e entrega para eles. E todos ali já sabiam assim, sinal de realeza. Eu quero te dizer que quem carrega a marca da promessa, Deus coloca entre meio os príncipes, coloca no palácios, coloca você
querem te ver melhor do que eles. As pessoas querem até te ver bem, mas se eles começarem a ver que o bem seu está maior que o deles, aí ainda inveja. Porque desde lá do início da Bíblia, nós sabemos lá, quando Caim matou Abel, tudo pela inveja. Aí eu vou lá atrás, quando Satanás já olhava a Deus e desejava o lugar dele, e conseguiu corromper essa parte dos anjos, porque se rebelou, porque ele queria o lugar de Deus. Porque ele via assim, mas Deus é mais do que eu. As pessoas muitas das vezes não querem ver você em posições melhores, não quer ver um casamento mais feliz, não quer te ver um cargo melhor. Muitas das vezes as pessoas olham para você e não dão importância no que Deus está fazendo na tua vida. Ou seja, eles começam a achar que você nem é merecedor. Quando José conta inocentemente o sonho para os irmãos, aí os irmãos fazem uma conspiração. Prepara, você que é escolhido de Deus, sempre vai ter uma conspiração contra a tua vida. Sempre vai ter alguém levantando, sempre vai ter alguém querendo puxar o seu tapete. E aí eles conspiram contra José e resolvem armar um plano para matar. Mas aí um dos irmãos fala, não vão matar, vão forjar a morte dele. E aí eles fazem, joga ele no poço. Aí a gente vai falar lá no 39:2, e Deus era com José. Aí você fala assim, vai pastor, mas Deus era com ele, deixou jogar no poço. Eu quero te dizer que Deus é aquele que ele não vai te livrar dos processos, mas ele vai passar os processos com você. Ele vai passar os processos com você. As pessoas têm uma falsa impressão quando vêm para a presença de Deus, minha vida vai ser uma maravilha agora. Aí as pessoas falam assim, agora vai ser uma brastempo. Saí do mundo, aceitei Jesus, agora é só paz. Eu quero te dizer, se você está nesse sentido aí, você está errado. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus não falou que ia ser fácil, não foi fácil com ele. Mas também nós temos uma promessa que ele estaria conosco todos os dias. E se algum servo de Deus, um profeta, já te entregou e vê uma grande bênção, prepara. Porque quando vem uma grande vitória, também vai ter um processo. Porque o sonho de José era o quê? Vai ser um governador. Mas para chegar ao governador, ele passou por processos. E é sobre processos que Deus falava comigo para falar para a igreja. Para chegar aonde Deus já te entregou que você vai chegar, você vai ter que suportar os processos. E hoje nós estamos numa geração de cristãos que não querem passar os processos de Deus. O pastor falava ali acerca do cansaço, né? Hoje tudo é impedimento. Está muito quente, eu não vou no culto. Está frio, eu não vou porque está frio. Está chovendo, eu não vou porque eu vou molhar. Hoje eu estou cansado. Mas quando você estava lá no mundo para as coisas erradas, a sua disposição era outra. Você tinha disposição, à noite virava dia. E você ia para as festas, bebia, fazia suas farras, não olhava o relógio. Mas hoje estamos numa geração que se passa 10 minutos no culto, aí as pessoas já olham para a cara do pastor, já olham para o pregador, está passando muito. Porque as pessoas hoje não querem ter mais um esforço de estar na casa de Deus. Porque os processos vão se apertando e as pessoas começam a desanimar em meio aos processos. E a gente começa a ver que aquele que desanima no processo não vai viver o sobrenatural de Deus. Estamos falando de um José que é jogado num poço. Poço é um lugar o quê? Escuro, frio, que dá medo. Tem processos que você está passando que você está sentindo frio espiritual. O medo começa a bater. Será que eu vou vencer? Será que eu vou conseguir? Eu quero te dizer que você não serve um Deus do será. Você serve um Deus do que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É nele que eu tenho que depositar a minha confiança. José estava no poço, mas Deus era com José. Deus era com José. Porque desde o primeiro momento a conspiração é para matar. Aí Deus entra e fala, não mata. Muda o plano. Eu quero te dizer que Deus está mudando os planos de Satanás contra a tua vida. Satanás queria destruir o teu casamento, Deus está falando, não vai destruir. Satanás queria derrotar a tua vida financeira, Deus está falando, eu vou te honrar. Eu vou te
está na presença, Deus vai dizer: eu sou com vocês. Mas Deus também quer te dizer que você tem que passar o processo como José suportou. Porque José estava no poço. Aí imagina ali dentro do poço, vendo que foi abandonado pelos irmãos. E ali os irmãos falam: vão vender ele como escravo. Vão pegar o cabrito, vão matar esse cabrito, sujar as vestes, entregar para o meu pai e falar que ele está morto. E ali ele é vendido. Vai parar lá no Egito, na casa de um homem chamado Potifar. E ali José é vendido como escravo. E o interessante é que nós vamos dizer: e Deus era com José. Porque Deus foi com José quando ele recebe a túnica. Deus foi com José quando ele estava ali na cova, jogado ali naquele poço fundo, mesmo em meio à escuridão, no buraco fundo, no poço com certeza tinha bichos. Mas Deus era com ele. Deus foi com ele também quando ele foi trabalhar como escravo. E o interessante é que Deus falava no meu coração que na presença de Deus é assim, né? Você pode ver que ele tem muito altos e baixos. Nós temos o José que recebe uma túnica de realeza, depois ele é abatido e jogado numa cova, depois que ele é jogado naquele poço ali. Aí ele é vendido como escravo, e quando ele chega ali, ele começou a destacar. Porque prepara aquele que é de Deus, ele tem o brilho do Espírito Santo, e ele chega, ele destaca. Quando ele chega ali, aquele homem começou a achar graça dele. Porque tudo que José fazia era com excelência. Tudo que José punha a mão, frutificava. José era uma ferramenta. Era um homem que aonde ele tocava, sabe aquela pessoa que tem habilidade, tudo que ele vai fazer sai perfeito? Esse era o José. E aí Potifar começa a achar graça e fala: peraí, esse jovem é belo, formoso. Porque a Bíblia vai dizer que José era um homem bonito, formoso, robusto. Peraí, eu vou dar oportunidade para ele. Eu vou promover José. E ali ele recebe uma promoção e ele passa a ser o mordomo da casa de Potifar. Ou seja, ele começa ali a ter um momento ali de honra. Porque mordomo era que tomava conta de toda aquela casa. Aí o nosso personagem sendo de novo exaltado. Mas aí vem de novo muita aprovação. Aí ele encontra com a mulher de Potifar, que começa a achar graça. E começa a se entusiasmar com a beleza de José. E começa a falar com José: eu quero ficar com você. Só que Potifar tinha falado: de tudo que tenho aqui nesta casa, tudo você pode pegar, menos não toque na minha esposa. E aí ela começa a assediá-lo e ele fala: não, eu não posso fazer tamanha coisa errada com Deus que eu sirvo. Observa que José, aonde ele estava, ele carregava a marca da promessa. Porque aquele que carrega a marca da promessa, ele tem que ter um diferencial. Aleluia! O que é isso, pastor? Se no mundo eu fazia tudo de errado na presença, eu não vou mais fazer. Se no mundo eu prostituía dentro da casa de Deus, eu não vou mais prostituir. Se no mundo eu roubava, eu não vou mais roubar. Se eu passava a perna nos outros, eu não mais vou passar. Se eu desejava o mal para o próximo, na presença, eu tenho que ser diferente. E José carregava essa marca porque não tinha ninguém olhando, mas Deus era com José. Deus era com José. Quando é falado aí no 39:2, Gênesis, Deus era com José em todo sentido. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Tem gente que está todo descompromissado na casa de Deus e acha que Deus tem que honrar Ele de todo jeito. Está com a vida bagunçada, não procura uma transformação, mas quer que Deus esteja com ele. Eu quero te dizer que Deus é com quem quer Ele de coração. É com quem Deus quer Ele. Deus quer quem quer Ele. Porque aquele que não quer Ele, Jesus, quando voltar, vai dizer: aparta de mim, maldito, eu não te conheço. Porque nós, quando vem para a presença, a palavra fala: venha como vier, mas
que eu voltei literalmente pela dor. Em 2022, estava eu ali toda madrugada começando a passar muito mal, e meu estômago doía, e eu sentia muita queimação. Aí meu esposo resolve me levar ali no gastro. Fui eu ali no doutor Geraldo Alcântara, do Gastro Gerais, ali no centro. E chegando ali, ele me pede uma endoscopia. Quando fiz a endoscopia, levo os resultados para ele. Ele olha e fala: no seu esôfago tem um caroço. E o esôfago, para que a igreja entenda, é esse tubo que liga, quando a gente come o alimento, desce para o esôfago e vai para o estômago. Ele é de uma espessura de uma caneta. E ele olhou para mim, para o meu esposo, e falou: nós vamos ter que fazer uma cirurgia em 90 dias na vida dela. Por quê? O esôfago dela está tampando. Se a gente não operar, ela não vai conseguir comer, vai ter que passar sonda e ela vai ter que se alimentar por sonda. Igreja, eu saí dali com meu coração pequenininho. O primeiro lugar que eu fui foi no monte, ali no bairro São João. Chegando lá no monte, eu não dobrei meu joelho. Eu faltei deitar ali a cara no pó. Ali naquele momento eu pedi Deus perdão por tudo de errado que eu tinha feito na minha vida. Falei: Senhor, deixa eu poder criar meus filhos. Se o Senhor me der uma nova oportunidade, nunca mais eu vou sair da tua presença. Eu vou te servir em espírito e verdade, nada vai me tirar da presença. E ali, saindo do monte com meu esposo, ele ainda não era conhecedor da palavra. Ele ficou sem entender, ele não sabia nem o que era monte. Eu só falei: um lugar de oração, aonde os crentes vão orar, aonde os crentes vão buscar poder. E ali, chegando lá em casa, eu falei: vamos embora para a igreja hoje. Arrumei os meninos, mandei ele tomar banho. Fomos para a primeira igreja onde eu comecei a obra missionária da minha vida. Chegando lá na porta, pastora Ádila, esposa do pastor Almir, foram meus pastores, são meus pais na fé. Chegando lá na porta, como está aquele carro branco, ela estava lá fora. Aí ela olhou para mim e falou: missionária, quantos anos eu não a vejo? Está tudo bem? Eu dei um sorrisinho amarelo e falei: está tudo bem, graças a Deus. Ela só olhou para mim e falou assim: Deus manda te dizer que essa enfermidade não é para a morte, mas é para testemunho, porque Deus está te curando hoje. Eu comecei a chorar assim. Porque eu não tinha falado nada para aquela mulher. Tinha mais de 10 anos que eu não a via. E ali eu chorava, eu entrei no culto. Quando foi chegando no final do culto, o pastor Almir faz ali um apelo e fala: alguém hoje quer voltar para a presença, quer reconciliar? Igreja, no lugar que eu estava, chorando, eu cheguei no altar. Eu peguei, dobrei meu joelho, chorei e falei: eu quero voltar hoje. Eu quero voltar hoje. E ali eu voltei, reconciliei. E ali o médico tinha me pedido ali para voltar nele. E voltando, ele falou: vamos pedir outra endoscopia para a gente já marcar a cirurgia. Mas por dentro eu falava: não vai ter cirurgia, Deus me curou, eu estou curado, eu creio no Deus que eu sirvo. E ali quando a endoscopia ficou pronta, ele olhou para mim. Eu esqueci de trazer os exames, mas Deus permitiu eu voltar desse pastor contar. A próxima hora eu vou trazer os exames. E ali, que hoje eu não ia dar o testemunho, mas chega que Deus dá o testemunho. E ali, quando ele olha, ele fala assim: olha, no primeiro havia caroço, mas no segundo não tem. A senhora é uma mulher de fé, o caroço desapareceu. Mas lembra que eu falei do processo de José, que tinha altos e baixos? O caroço tinha desaparecido, mas ele olha para mim e fala assim: mas deu uma outra doença. Aí aconteceu, parecendo com José, estava tudo bom, de repente veio um poço. Falei: Deus, tem uma doença. Aí eu olhei para ele: mas qual doença? Existe uma doença aqui no seu esôfago chamada esofagite grau D de Los Angeles. Eu fiquei com a mesma cara que vocês estão, eu sei o que é isso, eu não sabia. Aí ele foi me explicar, ele falou: deixa eu explicar para a senhora o que está acontecendo. O caroço, milagrosamente, desapareceu. Mas há aqui queimaduras no seu
no esôfago. Porque a esofagite ela é causada quando eu tinha refluxo. Então, subia o suco gástrico, e aquele suco gástrico do estômago, a passagem que tinha que bloquear, porque ele veio só para poder matar ali o que é nutritivo para o estômago. Você aproveita o que não é, esse suco vai matando aquilo que o estômago da gente não aproveita, para que a igreja entenda. Mas aí ele pegou e falou comigo: só que você está com um problema que esse suco não está parando, ele está subindo. No que ele sobe, você está com queimaduras por dentro. E nós vamos ter que fazer um processo. Você vai ter que procurar uma nutricionista. Seu esposo vai colocar 2 pouquinhos de 10 centímetros na cabeceira, para evitar que na madrugada esse suco venha toda hora ficar subindo. E assim meu esposo fez. Ele levou a cabeceira da cama, procurando a nutricionista ali, na clínica ali do Juvenal Paiva ali, na Teoflotônia, doutora Camila. Ela olha para mim e fala assim: ó, essa doença é uma doença muito grave, nós vamos ter que tratar. Porque existe um grau A, B, C e D. E a senhora está no grau mais forte que tem, o mais grave, que é o D. Então nós vamos ter que tratar rápido, porque essas feridas nós temos que cicatrizar. Porque é perigoso a senhora ficar com tanta ferida. Fora a dor que eu sentia e a queimação. E aí, ele olha para mim e fala, ela olha para mim e fala assim: ó, nós vamos passar uma dieta que só vai comer todos os dias 3 colheres de sopa de arroz, ovo e batata doce. Igreja, eu não podia com sorvete, não podia com refrigerante, tirou tudo. Interessante que José também tirou tudo dele, né? Tirou a parentela, tirou o pai, tirou os irmãos. Mas tem uma coisa que ninguém tira da gente: é a presença de Deus na nossa vida, é a presença do Espírito Santo. Essa ninguém tira, porque Deus era comigo no processo. Deus era comigo naquele processo. E ali ela falou: só vai poder comer só isso: ovo, batata doce. E ali a missionária Água ensinou também o chá de uma planta que é horrível, fruto que chama nônio, não sei se a igreja conhece. E eu tinha que tomar, é horrível, mas eu tomava, porque ela falava: isso é bom, ele é anti-inflamatório. Os antigos gostam de tomar esse chá. E eu só me alimentava com isso, porque eu precisava perder peso. Porque ele falou assim: a senhora tem que perder peso para poder essa doença, essa infecção ir amenizando. Porque quanto mais peso eu dava, mais o suco gástrico subia. Igreja, eu perdi 10 quilos em 90 dias. 10 quilos eu perdi. E minha aparência ficou muito abatida, porque como eu tinha que comer pouco, eu sentia muitas dores naquele processo, então eu fiquei muito abatida. Eu lembro que no aniversário de 9 anos do meu filho, meu irmão olhou para mim e falou: moça, mas o que você tem? Você está maior demais. As pessoas olhavam para mim e ficavam: o que aconteceu com ela? Porque eu fiquei tão magra que a aparência não ficou boa. Afundou assim no meu rosto, a saboneteira afundou. Mas Deus é comigo. Porque no processo Deus é com a gente. Mas Deus é com a gente quando a gente quer Ele. E ali teve uma reunião na igreja e estavam ali precisando de pessoas para ajudar na igreja. E aí Deus falou comigo: está na hora de você trabalhar. E aí eu pergunto a José: amém, Senhor, com dor, mas vamos trabalhar. E aí a pastora falou assim: nós temos uma jovem aqui de 17 anos que cuida das crianças, nós precisamos de um adulto para ajudar. Logo eu levantei minha mão e falei: então eu vou para a sala. E aí eu comecei a desenvolver um trabalho com as crianças no Ministério Infantil. Agora eu comecei a trabalhar, já levava meus meninos ali para dentro. E ali, quando a dor começava, a queimação vinha, eu falava com as crianças: vamos adorar ao Senhor com a tia, vamos cantar. E eu levava a palavra, eu preparava surpresinha, lanche para essas crianças. E assim eu passei o processo. Igreja, foram 5 endoscopias, amém? Uma biópsia, uma ultrassonografia de toda essa região, baço, rins, toda bexiga, o médico investigou tudo.
E nas últimas endoscopias, na biópsia, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu fui curada daquela esmagite. Deus era comigo como Ele é até hoje, vai ser todos os dias. Mas igreja, tudo isso aconteceu por quê? Para que eu me posicionasse e viesse a fazer a vontade de Deus. E dali, Deus já foi dando a direção. E ali Deus falou comigo, acabou o seu tempo aqui nessa igreja. Aí Deus me leva lá para a cidade de Deus. Eu peço a bênção no coração chorando, mas a própria pastora Águia falou, seu tempo, você sou mesmo, vai para aquele lado, as pessoas precisam de você, do seu testemunho. E chegando ali no ministério, a pastora logo já colocou minha filha ali, naquela época ela tinha, quantos anos lá? 10 anos, já para liderar ali o grupo de coreografia. E ali ela começou a liderar. Nós começamos um trabalho ali, onde eu fui líder das crianças, líder do grupo de jovens, onde trabalhei ali para a casa do Senhor novamente. Passa-se um tempo, uma pastora me procura e fala, eu preciso da senhora não está entendendo o processo de Deus. Quando eu estou mostrando na igreja, quando eu começo a dar frutas de banca, aí vou para lá, chego lá, ela fala assim, eu quero que ela levanta o grupo aqui. E ali nasceu o ministério profético de dança, agora nós temos até hoje, que chama Filhas do Rei, ali na igreja da pastora ali na Cidade de Deus, nasce ali. E dali, um dia eu estava no culto, Deus pega e fala comigo assim, é tempo de abrir a tua igreja. E eu sem entender nada como o Senhor é tempo. Aí eu fui lembrar que em 2006, Deus me mostrava, quando ainda tinha comprado o lote, a garagem da minha casa, que nem tinha garagem, era só entrada assim com barro. Nós não tínhamos carro naquela época, um tanto de cadeira branca. Aí eu já fui entendendo o mistério e falei, pois é, Deus, agora vamos baixar. E ali nós começamos em 2023, onde eu fui consagrada a pastora, na garagem da minha casa ali, aonde eu fiquei 10 meses, logo depois Deus falou que ia tirar a igreja dali, ia nos dar uma igreja na avenida. E para honra e glória do Senhor, nós estamos ali na avenida, ali no bairro Verde Vale, fazendo a obra do Senhor, ministrando a palavra. Todo esse processo, igreja, foi para que eu me posicionasse a cumprir o chamado. Logo depois ali que eu fui consagrada, meu esposo lá na primeira igreja que eu contei, lá ele aceitou Jesus, foi batizado pelo pastor Almir Rogério, pela pastora Águia. E ali, quando nós já estávamos no Verde Vale, este ano nós fomos pregar fora. Chegando lá, o apóstolo chama meu esposo, consagra ele a pastor. E ali nós estamos para a glória do Senhor, trabalhando para o Senhor. Meu filho trabalha na obra, minha filha trabalha, meu esposo é pastor ao meu lado. E eu com muito orgulho que eu falo que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Deus é conosco, mas igreja, a gente tem que querer uma mudança na nossa vida. Nós paramos de beber, largamos o forró, largamos tudo que o diabo colocava para prontificar assim. Porque como eu falei, tem processos. E José ali resiste àquela mulher. E quando ele resiste, ela foge ali, que ele tinha tentado a estrupar, e ele vai parar na cadeia. E da cadeia ali, ele fica ali no longo processo. E Deus tinha dado ele o dom de interpretar sonhos. Passa ali um copeiro e um padeiro, e ele interpreta aqueles sonhos. E o tempo todo ele falava, quando você estiver diante do faraó, lembra de mim. Só que aqueles homens não lembravam de José. Demorou para lembrar de José. Passou-se 2 anos que José estava ali, inocentemente, sem ter feito nada com aquela mulher. E ali, após 2 anos, o copeiro lembra e fala, peraí, tem um homem que lá na cadeia tem um dom de interpretações. E ali, 2 anos depois, ele se lembra de José e chama José. E José conseguiu ali decifrar, interpretar o sonho. E ali, Faraó olha para ele e fala, não vai ter homem abaixo de mim, só o José. E transforma o José em governador do Egito. Esse é o nosso Deus. Mas olha o tanto de processo que José teve que passar. Eu quero te dizer que para exaltar, primeiro Deus te abate. Prepara, porque se Deus te fez uma promessa, primeiro você vai ser abatido. Primeiro você vai passar por prova, perguntas, para chegar aonde Deus quer te colocar. É isso que os cristãos hoje não estão entendendo. A prova começa a apertar, vou trocar de igreja, vou largar o evangelho.
não largou a Deus. Deus hoje está falando, eu quero ser com vocês, mas muitos têm me largado, porque não renunciam às coisas erradas do mundo. Deus hoje está dizendo para a igreja, eu quero ser com vocês, mas vocês não querem eu de coração. Jaramanai. Porque quando você vem da igreja hoje e amanhã você está bebendo, está fazendo as coisas que não agradam a Deus, você está renunciando a Deus. Aí Deus está falando, você está fazendo errado. Você tem que renunciar as coisas do mundo e agradar a Deus. Todo aquele que é amigo do mundo constitui inimigo de Deus, já vai dizer no livro de Tiago. Então para de ser amigo das pessoas que querem te levar para o bar. Para de ser amigo das pessoas que querem te levar para as coisas erradas, para as festas santanas. Passa a ser amigo de Jesus. Ele nunca vai te largar. Ele vai ser com você. Mas hoje fica uma reflexão. Você está sendo com Ele verdadeiramente? Porque se você for com Ele de verdade, se você for com Deus de verdade, com Jesus de verdade, você renuncia as coisas deste mundo. Amém? Hoje eu vou te convidar a ficar de pé em nome de Jesus, porque é até aqui que Deus mandou falar. Mas eu quero orar pela igreja, porque hoje é noite de libertação. E eu tenho certeza que o Espírito Santo quer trabalhar neste lugar. Eu tenho certeza que você não veio aqui porque alguém te convidou. Você veio porque o Espírito Santo te trouxe. Porque Ele é consolador, porque Jesus falou, subo eu para a presença do meu Pai, mas deixo aqui na terra o Espírito Santo, que é o consolador. É Ele que te consola, é Ele que te fortalece, te trouxe aqui hoje. Você não veio porque recebeu o convite do homem nem de uma mulher na terra. Você veio porque Deus quer que você seja com Ele. Nós vamos orar nesta noite. Eu não sei qual pedido que você tem aqui, mas Deus sabe. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai. Pai querido, Pai amado, eu quero apresentar aqui a noiva do Cordeiro que hoje clama, Pai. Peço ao Senhor, Espírito Santo, que vai passando aqui no meio do teu povo. Pai querido, Pai amado, eu peço ao Senhor, fala com a igreja, Pai. Toca aqui em cada um, Pai. Espírito Santo vai agindo neste lugar. Eu peço uma presença dos anjos do Senhor aqui neste altar. Eu peço ao Senhor a presença do anjo Miguel com a espada de fogo, porque Deus hoje está passando na vida de cada um que está aqui. Eu quero te dizer que a presença de Deus aqui, eu posso sentir a presença dele. Porque Deus está neste lugar. Eu posso contemplar a presença dos anjos. Aqui tem a presença do Senhor. Aqui tem a presença de Deus neste lugar. Eu posso sentir uma forte presença, porque Deus está aqui. Ele fala aqui neste lugar. Ele que trouxe cada um que está aqui. Glória a Deus. Deus está na casa, igreja. Irmão, Deus manda te dizer assim, a tua área sentimental, Ele entra hoje. Para tu ver que Deus fala contigo, irmão. Eu vejo Deus mudando a tua área sentimental. Eu vejo Deus falando assim contigo, assim, eu vou te honrar nesta área. Eu vejo Deus tirando uma grande tristeza aqui do teu coração. Porque Deus só se lembra da mágoa. Deus estava lá com você. Quando te feriram, quando te entristeceram, para ver que Deus está contigo, mulher. Eu não conheço a tua vida, mas o Espírito Santo conhece. E Ele entra aqui hoje. Ele entra hoje curando a tua alma. Ele entra hoje tirando as marcas que te causaram. Porque Deus fala comigo assim, tem tanta mágoa guardada aqui. Aí Deus fala assim, eu vejo Deus tratando do homem. Pelo que te fez. Pra tu ver que Deus viu, Ele é com você, irmão. Porque Deus fala assim, tu é o mundo. Tu é o mundo, sabe que Deus está falando. Deus hoje tira toda a opressão da tua vida. Porque, irmão, eu vi Satanás tentando te colocar uma ansiedade
suporta os processos. Porque eu vou tratar deste homem. Irmão, eu vejo esse homem te pedindo um perdão. Para tu ver que Deus responde, porque Deus se fala neste lugar. Ele fala assim, mas eu estou te pedindo um grande perdão. Porque tocou na menina dos olhos de Jesus. Porque Deus já não é como menina dos meus olhos. Aí Deus fala, só marcha, só caminha. Porque Deus manda te entregar assim, ó. Deus fala, ainda eu vou te honrar com tudo. Aleluia, Deus. Deus vai restaurar uma aliança no poder. Assim manda Deus dizer, né? Aleluia, Deus. É você que esconde, mas Deus te achou hoje. Vai soltando a vida, vai sair toda a opressão agora. Vai soltando ela agora. Solta a vida, todo esse tempo de dinheiro vai sair agora. Em nome de Jesus, vai soltando. Todo demônio das trevas vai sair da vida dela agora. Solta toda a legião agora. Deus está te dando a ordem agora. Vai sair da vida dela. É você, boa gente, tentava atrapalhar a vida dela. Xaramanai, Ragandaranai, porque Deus hoje está te libertando. Ele te trouxe hoje para te libertar. E toda a legião vai soltando ela agora. Vai saindo agora, como gira cigana, como gira sai. Vai sair da vida dela em nome de Jesus. Vai soltando agora. Todo o principado, potestade do inferno, vai soltando agora. Vai saindo da garganta, vai saindo agora, em nome de Jesus. Vai soltando agora. Vai dando seu grito de derrota. Vai saindo agora da vida dela. Vai soltando a vida dela agora. Vai soltando. Deus está dando a ordem agora. Vai soltando agora. Vai soltando agora. Toda legião das trevas, sai! Em nome de Jesus. Sai! Sai! Para nunca mais voltar. Repita comigo, irmão. O sangue de Jesus pegou. Amém. Seja liberta hoje. Seja curado. Porque Deus vai começar um revolução na tua vida. Mas Deus fala contigo, eu tenho que me posicionar e firmar na minha presença. Fica firme que tu vai ser honrado. No lugar da vergonha que tu passou na tua hora. Amém? Glória a Deus. Deus vai te julgar. Vamos ser temporários.
Deus dizer, amém? Nas tuas mãos Deus coloca uma chave. Porque eu vejo Deus chorando, eu vejo Deus entrando com uma prosperidade. Aí eu vejo Deus melhorando tudo no teu local de trabalho. E Deus te entrega a chave de um veículo novo hoje. Assim manda Deus dizer, amém? Deus abençoe, agora. Porque já ia eu entregar o microfone, mas Deus falou, eu quero falar com ele. Irmã, Deus tem uma libertação para fazer, dentro do meio da tua parentela. Porque Deus fala assim, eu visito a tua parentela, tiro eu as coisas que não agradam ao Senhor. Porque Deus hoje entra libertando, Deus hoje entra transformando. Irmã, Deus fala de transformação na tua família. Porque Deus fala assim, eu vou transformar pessoas ali. Eu vou tirar pessoas de vício, e eu vou começar a curar pessoas. Irmã, eu vejo Deus visitando uma senhora, entregando a cura hoje. Porque Deus fala assim, eu visito uma senhora, Satanás me levou uma enfermidade, mas Deus hoje traz uma cura. Da tua vida aqui, Deus alcançou a tua parentela. E essas lágrimas que tu hoje derrama aqui, Deus colhe, leva para o trono do Altíssimo e volta com esta cura e esta libertação da tua família, amém? Deus abençoe. Eu vejo Deus abrindo portas de emprego. Eu vejo portas de emprego sendo abertas dentro da tua casa, de carteira assinada. Porque Deus fala assim, só marcha. Que eu vejo Deus desembaraçando muitas coisas na tua vida e da tua família, amém? Só busca, porque da tua busca Deus vai fazer no meio dos teus, amém? Vamos chamar os pastores, a pastora Janaína e o pastor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Deus quer falar com eles. Trabalha, canta, aleluia. Porque Deus manda assim eu entregar para vocês dois, amém? Os anjos nesta igreja, uma chave. Irmão, Deus falava comigo assim, eu vou tirar eles deste lugar. Irmão, Deus manda dizer assim, o tempo aqui está findando, porque eu vejo vocês num lugar muito maior. É grande o que Deus vai fazer. Aí Deus fala
Amém, igreja? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Muito obrigado pelo convite. Deus abençoe.